eu não Perfeito. olho dados. Perfeito. Traduz para mim a importância da gente ter um BI na empresa e Tá. conseguir ter essa skill. Eu vou dividir a sua pergunta em 2 momentos. A primeira, por que uma empresa precisa de BI? Uma empresa precisa de BI porque o feeling te leva até um certo ponto. Quando eu falo de feeling, eu estou falando da experiência, geralmente do empresário ou de um profissional que tem mais tempo naquela função. O feeling funcionava muito no passado, né? A gente tomava uma decisão porque o Lohan falou, e o Lohan é o cara que sabia dos itens daquela empresa. Atualmente, toda decisão precisa ser comprovada, ela precisa ser justificada. Então, se eu te perguntar o porquê que você vai tomar alguma ação, provavelmente você tem investidores e tudo mais, você precisa comprovar para eles o porquê você está fazendo aquilo. É muito comum, inclusive, empresas terem produtos, terem serviços que têm faturamento alto, mas não está gerando dinheiro. Em alguns casos, a gente até conversou sobre um caso que o principal produto de uma empresa gerava prejuízo, né? E um ponto sobre o porquê uma empresa precisa ter BI é porque justamente o achismo te leva a locais que você não espera estar sendo prejudicado. Isso é muito comum no mercado de trabalho. E como que uma empresa começa? Claro, para a gente falar de BI, a gente precisa entender a estrutura da empresa. Se você é um empresário começando uma empresa, não sabe nada de dados, não tem nenhum sistema funcionando, a primeira coisa que você precisa fazer é registrar os seus dados. E o jeito correto de registrar os dados é uma dedanha de papel, só que numa planilha. Cabeçalhos, ali como data, tipo de serviço, quantidade, valor, status, que seja, e ir alimentando cada linha para que em algum momento você vá inserindo novas tabelas, como catálogo de serviços. Eu vou registrando ali todas as minhas vendas, né? Mas eu tenho ali um catálogo. Em algum momento essas tabelas vão se conversar. Tem um catálogo de clientes que traz informações sobre aquele cliente. Um exemplo claro de BI que pouca gente conhece, Lohan. Você já foi na farmácia e te pediram o teu CPF? Perguntaram se você cadastrou no aplicativo? Inclusive, eu coloco hoje em dia porque eu entendo a importância disso. Então, justamente, as farmácias tomam decisões a partir do cadastro do teu CPF. Por quê? Além daquela farmácia ter os seus dados, sua idade, seu sexo, seu aniversário, né? Você traz para ela ali, você registra uma compra e você caracteriza o tipo de cliente que você é. Supermercado, isso deixa muito claro. Quem faz churrasco sempre não tem que receber ali promoções de água sanitária. Ele vai receber provavelmente promoções de produtos como a carne está na promoção, a cerveja está na promoção, a Coca-Cola está na promoção, e não especificamente de um tipo de cliente que ele não é. Uma farmácia dificilmente vai te enviar uma promoção de absorvente, imagino eu. Então, faz muito sentido a gente registrar a nossa identificação na farmácia e propor para ela informações a mais sobre a minha pessoa. Loja de roupa te manda provavelmente promoção quando o seu aniversário está chegando o tempo todo. Certo? Então, acredito que a inteligência de negócio está muito voltada para isso. E para começar a implantar, sem dúvidas ali, começa registrando os dados, depois a gente pensa em ferramenta e vai otimizando o seu processo. Então, resumindo, a gente consegue fazer isso de forma, vamos dizer assim, barata, né? Com um Excel, um Google Sheets da vida, e conforme o negócio vai escalando, você vai precisar investir em ferramentas para... Perfeito. Porque senão vai ficar naquele volume de trabalho ali manual para cruzar dados. Tem uma história bacana, você sabe aonde BI começou? Não no sentido literal, mas aonde de fato a gente entende que BI começou? No tempo das cavernas. Se você olhar algumas pinturas de caverna, a gente percebe lá que tem a chuvinha, o solzinho, a chuvinha, o solzinho, 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 chuvinha, chuvinha, chuvinha. Em seguida vinham as plantinhas. Que já ali, a partir daquele controle de dados, os homens da caverna, né, já entendiam que existia o momento ideal para iniciar uma plantação. Você percebe exatamente o conceito de BI que a gente está falando aqui. Eles registravam os dados para tomar uma ação a partir de uma conclusão. Ou seja, choveu e fez sol, é tempo de plantar. Era muito, muito interessante, eu não sabia dessa. Você nunca me contou. Pouca gente sabia. Mas faz muito sentido, né? Então eles se baseavam nos dados, no que eles registravam para tomar decisões
por exemplo, de quando é o melhor momento de plantar. Perfeito. Vou aproveitar o momento, então, para você simplificar com um exemplo de algum cliente que você já teve, contar algum exemplo de algum benefício que você trouxe, alguma decisão mais assertiva, com algum trabalho que você fez dentro de alguma empresa. Tá. Escolher só um é um pouco difícil. Posso contar dois? Pode, que a gente fica tem à vontade. em mente, que a gente Fica à vontade. tava até com o Couto falando sobre isso recente. A gente trabalhou num projeto de engenharia, tá? Esse projeto de engenharia era uma empresa que atuava em grupos. Ou seja, ela tinha segmentos que ela investia ali, né? Fechava contratos e iniciava obras para aquele grupo específico. Esses grupos contratavam várias obras, tá? Para vários segmentos diferentes ali deles. Beleza. E aí essa empresa, o feeling do empresário era justamente que ela tinha um grupo principal, que era o grupo que mais contratava ela, tinha um faturamento maior realmente, o empresário estava certo nisso, mas BI não é somente pegar um relatório e falar o óbvio, né? A gente precisa conflitar ele com outros processos, com outras coisas. Quando a gente comparou o faturamento daquele grupo com o custo, com a mão de obra que a gente designava para aquele grupo específico nas 10, 15, 20 obras que a gente tinha funcionamento com ele, a gente percebeu que tinham obras dando prejuízo e a gente percebeu, somando todas as 15 obras, que aquele grupo tinha uma margem muito pequena quando comparada com outras, que às vezes a gente deixava de fechar oportunidades porque a maioria da nossa mão de obra estava especificamente trabalhando para aquele grupo que gerava prejuízo. Quando a gente botou isso num papel e ele começou a ver obra a obra que dava prejuízo e que a margem dele era muito pequena, ele começou a falar, cara, o meu faturamento hoje está indo por água abaixo. E essa é uma realidade comum no mercado corporativo. Já uma segunda análise que BI implementou realmente resultado, aí eu não estou falando de identificação de gargalo, estou falando de um processo de BI que proporcionou resultado para uma empresa. E particularmente eu gosto muito dessa história. A gente participou de um processo um pouco grande, eles tinham 3 principais etapas. Que etapas eram essas? A primeira, contextualizando, era um projeto de reativação de clientes de uma empresa que tinham diversos pontos de venda para ela. E a nossa primeira etapa era identificar quais pontos de venda não vendiam há mais de 3 meses. Ou seja, os pontos de venda que precisavam ser reativados. Por algum momento eles pararam de vender. É um produto que vende bastante, então 3 meses já era um sinal de alerta ali. E aí a gente criou essa automoção para enviar para o comercial. Comercial, esses são os pontos de venda que vocês precisam reativar. E o processo de reativação, junto com os players comercial, a gente desenvolveu um formulário com perguntas assertivas ali para eles. Então o comercial ia lá, tinha uma sequência de perguntas para entender o porquê aquele ponto de venda tinha sido pausado, né? E aí a gente começou a segunda implantação do painel, que era justamente mostrar as respostas desse formulário. A terceira página, ainda conectada nesse segundo momento, era justamente acompanhar o processo de negociação. Então, o ponto de venda respondia aquelas perguntas e iniciavam ali um follow-up, né? Um acompanhamento do porquê aquele cara não vende mais. Fechou com a concorrência. Por que fechou com a concorrência? Porque eles deram uma forma de pagamento melhor. A gente consegue contornar? Oferece tal para ele. E aí a gente iniciava esse projeto. Então, a primeira página enviava para o comercial os pontos de venda que precisavam ser reativados. A segunda e a terceira ali faziam um follow-up da reativação. E a quarta venda, né, a terceira etapa, mostrava justamente o acompanhamento de vendas dos pontos de venda que tinham sido reativados. Então a gente criou uma análise ali por trás, a gente criou um critério que a partir da data de reativação, aquele CNPJ precisava ser acompanhado. E a gente conseguiu fazer isso em tempo real para essa empresa. E a gente percebeu que foi um processo, né? Foi um projeto de reativação, não falando só de BI, mas de venda. Trouxe muito dinheiro para aquela empresa, realmente foi um sucesso e a gente colocou realmente um painel em tempo real acompanhando direitinho, direcionando
o comercial para onde ele tinha que ir. Então, né, você vê, a gente tirou do feeling e passou o mapa das coordenadas ali direitinho do que o comercial tinha que fazer.